No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Rádio Rural de Natal, a rádio da família. Bom dia para você que está acompanhando a gente nesta manhã de domingo, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira do Brasil, e também o Dia das Crianças. E hoje, aqui no programa Aprendendo com a Igreja, conduzido por mim, Cacilda Medeiros, nós vamos ter duas convidadas. E o tema muito propício para o Dia das Crianças, né? Vamos falar sobre Pastoral da Criança. E a Pastoral da Criança está completando aqui em 2025 40 anos de atuação, de boas ações na Arquidiocese de Natal. A comemoração foi domingo passado, né, com o encontro de lideranças de cerca de 400 líderes da Pastoral da Criança lá na Catedral Metropolitana. E nós aproveitamos a vinda da coordenadora nacional da Pastoral da Criança, Maria Inês Monteiro. Ela vai estar com a gente hoje aqui no programa Aprendendo com a Igreja, e também com a coordenadora estadual, Marlúzia Pessoa. Meninas, bem-vindas ao programa Aprendendo com a Igreja. Maria Inês, bem-vinda. A primeira vez, né, em Natal, eu acho. Isso, bom dia a todos os ouvintes. É com grande alegria que estamos, né, aí visitando o estado do Rio Grande do Norte, assim como também celebrando esses 40 anos de missão, né? A gente sempre fala que são vidas doadas e vidas transformadas. Marlúzia Pessoa, bem-vinda também aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Marlúzia já esteve aqui outras vezes. Marlúzia é de casa, né? Cacilda. Bom dia, né? Para mim é um prazer muito grande ter mais essa oportunidade de falar da Pastoral da Criança, falar da missão de transformar vidas e da missão de seguir o projeto de Jesus Cristo. Marlúzia, já que você está com a palavra, conta aí pra gente a sua história, né? A sua história de amor com a Pastoral da Criança, que eu sei que é desses 40 anos, uma boa parte, você faz parte dessa história. Pois é, Cacilda, eu sempre me identifiquei com a criança, né? E durante toda a minha vida, eu sempre me destaquei na escola por tentar brincar com muitas crianças, trazer para perto de mim brincadeiras de roda e todas aquelas brincadeiras da minha época, né? Então, eu depois me tornei professora. E a área que eu escolhi para atuar foi professora da pré-escola, da primeira infância. E daí eu fui cada vez mais me encantando. E quando chegou o momento de ser implantada a Pastoral da Criança, né, na minha paróquia em Itajá, a 200 quilômetros aqui de Natal. Lá no Vale do Açu. Lá no Vale do Açu. Aí eu fui logo convidada, como eu tinha essa ligação, né, essa identificação com a criança, e já era também envolvida em grupos de jovens, né, até na Pastoral da Comunicação. E aí eu fui convidada para assumir a Pastoral da Criança na paróquia. Então tudo começou lá na minha terra, né? A semente foi plantada em meu coração, na Pastoral da Criança, no chão da minha paróquia, né? E aí depois você passou já por várias etapas, né? De coordenação arquidiocesana, coordenação estadual. Sim. Então eu fiz a experiência como líder da Pastoral da Criança e assumi ao mesmo tempo a coordenação do município de Itajá, né? Da Pastoral da Criança. Depois chegou, né, a Pastoral da Criança pensando na organização e na descentralização da Pastoral da Criança, criou as áreas. E aí eu assumi a coordenação da área de Itajá, que na época era formada por 12 municípios. E depois de estar assumindo a coordenação da área de Itajá, animando a pastoral nesses 12 municípios, recebi a visita do coordenador
arquidiocesano da Pastoral da Criança e do coordenador estadual. Ligaram e me disseram Na época era Vital Bezerra e Teixeira, né? Francisco Teixeira. E aí eles foram a Itajá me convidar, né, para assumir a coordenação. Vital estava assumindo o economato da Arquidiocese de Natal. E aí foram me convidar para vir assumir a coordenação arquidiocesana. E eu não tinha muito tempo para pensar, né? Porque como eu fazia parte do quadro, né, de funcionário estadual, então precisava pedir a minha sessão. Eu tinha que ser cedida para a diocese para assumir a Pastoral da Criança, porque eram muitos municípios e a gente tinha que acompanhar. Mas assim, recebi logo de cara o apoio de toda a família, né? Se você acha que tem condições de assumir, estamos do seu lado. Com 2 dias, aí Dom Heitor, na época, era o arcebispo, ele tinha uma audiência com o secretário, Luiz Eduardo. Secretário de Educação. Secretário de Educação. E já ia pedir, aí já era o momento dele pedir para eu ficar à disposição. 2 dias eu vim a Natal dar esse retorno a Vital Bezerra e a Teixeira, para eles comunicarem a Dom Heitor que eu tinha aceitado, né? Voltei, fiz a mala E voltou para Natal. e voltei para Natal. E aqui Assim. está. E aqui está. E uma coisa bem interessante é que somos uma família de 6 irmãos, todos estudaram, fizeram 2º grau em Natal. Eu nunca quis vir. Sempre quis ficar lá em Itajá, estudava em Açu. E aí a missão, né, me chamou e aqui estou. E sou muito feliz pelo que faço. Me sinto muito realizada e me identifiquei bastante com a ação da Pastoral da Criança. Aí, assim, interessante é que a missão me tocou tanto que eu era resistente para não vir estudar aqui, mas a missão me trouxe para eu vir morar aqui. Pois né? é. Interessante. É uma longa história, né? E aí a gente agora volta para Maria Inês, que eu nem apresentei, né? Eu só disse que ela era coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Mas aí, Maria Inês, eu queria que você falasse um pouco também sobre você. Eu apenas sei que você é de Manaus e que atualmente mora em Curitiba por causa da missão. Curitiba do Paraná, né? Então eu queria que você falasse um pouco de você também. Então, eu sou amazonense, né? Por 8 anos fui coordenadora estadual lá no meu estado, onde acompanhava lá todas as nossas dioceses, prelazias. E quando foi o ano passado, fui convidada para assumir a coordenação nacional. E aceitei, né? E quando a gente fala, diz o nosso sim. Então, tive que ir morar em Curitiba, né? Então, agora estou morando lá. Mas a missão da Pastoral da Criança, ela iniciou com minha mãe. Minha mãe foi líder há muito tempo atrás. Então, eu já tinha esse conhecimento da missão. Eu nunca fui líder, né? Então, assim, nunca atuei como líder, mas sempre fui muito da igreja. Em todas as ações eu participava. Foi muito de liturgia, né? E sempre contribuía na minha comunidade. E depois passei a participar, né, da Pastoral da Criança, onde contribuí ali a nível já de Arquidiocese de Manaus. E ao longo do tempo fui me encantando e passei a amar essa missão. E a gente sempre fala que é uma missão de muito amor. Por isso nós nos consideramos uma grande família chamada Pastoral da Criança. Como é que está sendo, né, essa experiência de estar à frente de uma pastoral tão importante para a igreja no Brasil, a Pastoral da Criança, que tem uma história tão forte? E assim, você está à frente dessa missão em nível nacional. Como é que está sendo essa experiência? Olhando um pouco, né, porque a gente vê a missão enquanto Estado, quando eu estava no Estado, e quando a gente vê essa dimensão grande, assusta um pouco, né? Então, a gente vê o quanto é desafiador, mas a missão é muito gratificante.
quando a gente visita as paróquias, quando a gente visita as comunidades, quando a gente tem um momento com as lideranças, né? Então ali a gente sente a presença de Jesus Cristo e é o que nos inspira e fortalece para a gente continuar a missão. E a cada família, que a gente também sempre busca estar junto ali, as famílias acompanhadas. E quando a gente chega nas realidades, quando a gente entra numa casa que a gente vê ali que não é digno para ninguém morar, quando a gente vê ali as crianças não sendo bem cuidadas, então ali a gente vê a importância da nossa ação e o quanto é importante a nossa missão enquanto coordenação, porque o nosso objetivo justamente é esse, é caminhar junto e estar próximo às nossas lideranças, porque são eles que fazem a missão. Então a gente precisa dar esse suporte, a gente precisa da formação e a gente precisa animar para continuar sempre aí fortalecido nessa bela missão de salvar vidas. E aí você é de uma região que já tem uma realidade bem própria, né? A região do Amazonas, eu lembro que Marlúzia uma certa vez foi, acho que por 2 vezes, né, Marlúzia? Fazer missão lá no Amazonas e chegava contando assim o que viveu, o que experimentou lá no interior do Amazonas. E você vem dessa realidade, né? De uma realidade bem específica que é a realidade da região norte. E agora você se depara assim com realidades distintas e muito diferentes, né, da que você vivia. Como é que também está sendo viver essa realidade, assim, conhecer essas novas realidades? Para mim no início eu achava que eu não ia conseguir, eu achava que seria bem diferente. Mas quando a gente fala da pastoral da criança, a gente fala dessa família, eu acredito que essa aproximação, essa proximidade com a liderança torna mais fácil, né? Então a gente consegue ter esse diálogo, a gente consegue ter esse momento, né, juntos. Então assim, inicialmente eu tive um impacto porque a gente sabe que cada região tem sua cultura, né? Então a gente precisa respeitar, mas enquanto pastoral da criança, eu digo sempre que os nossos líderes, independente do estado que esteja, né? Qual estado, qual região, mas é um povo muito acolhedor, que ama muito. Então, assim, sempre a cada visita que eu vou, cada lugar, eu me sinto em casa. Então eu me sinto tão bem acolhida que eu me sinto em casa. Muitas vezes eu digo, parece assim que eu estou indo numa diocese lá do meu estado, né? Então, por ter esse carinho assim junto com eles. Então, inicialmente, sim, a gente tem, né, a dificuldade, a questão do clima, né? As pessoas, às vezes, né, para o sul tem o seu jeito, tem sua cultura. Para nós aqui norte e nordeste, a gente tem mais esse calor, né? Calor humano. Então, a gente... E calor do tempo também. Bem, isso. Então, a gente sente um pouco essa diferença, mas com o passar do tempo a gente tem essa proximidade e acaba que a gente vai vendo que não é como eu pensava, mas sim que todos estão ali por um único objetivo, né? Que é justamente ali acompanhar crianças. A pastoral da criança, como a gente já disse, tem uma história muito bonita, né? Uma história muito importante para a nossa igreja, para o nosso país. E aí eu queria que vocês falassem, tanto você, Inês, como Marlúzia também, que tem essa longa caminhada na pastoral da criança, pudessem falar um pouco dessa história da pastoral da criança, lá do início, no Paraná, com a doutora Zilda Arnes. Falasse um pouco. Então vou iniciar, depois Marlúzia dá continuidade, que a Marlúzia, eu não cheguei a conhecer a doutora Zilda, né, porque no tempo que ela foi lá no meu estado, eu estudava e ela chegou à tardinha e eu tinha que ir para a faculdade, né? Mas a gente falar da missão, quando iniciou lá em 1983, né? Onde foi lançado esse desafio para a doutora Zilda e junto com o Dom Geraldo Magela, ela iniciou essa missão. O grande desafio era a mortalidade infantil, né? Então a gente via ali muitas crianças morrendo por causas que poderiam ser evitadas. E ali, através de simples ações, né? A pastoral da criança conseguiu salvar muitas vidas, né? Então, ali um soro caseiro salvou aí muitas vidas e até hoje salva, né? Então, por isso a gente sabe essa importância da ação da pastoral da criança, porque a nossa evangelização, ela parte desse cuidado com a vida, onde a gente cuida da parte da saúde, porque a gente sabe que se não cuidar da saúde da criança, ela não desenvolve, né? Se ela não tiver uma boa alimentação, também ela não desenvolve. Então, a gente trabalha a educação, é o que transforma, né? É o que muda a realidade. E falamos das políticas públicas,
que é tão necessário a gente falar do direito da criança, pois a gente tem tantas leis e nessas leis elas não acontecem. Então, a Pastoral da Criança, ela transcende tudo a isso. A gente cuida hoje para a criança se desenvolver de forma integral, onde se tem espaço para que ela se desenvolva. Então, eu sempre falo que, assim como iniciou lá em 1983, os desafios eram uns, mas hoje a gente ainda vive desafios daquele tempo. E vive os desafios atuais, né? Então, a gente sabe que a doutora Zilda, ela sempre pensou muito além do tempo dela, né? Então, quando ela iniciou o trabalho, mas a gente sabe que sozinha ela também não seria capaz. Então, foi muitas mãos que se uniram e aconteceu esse grande projeto, que salvou e continua salvando vidas. Marlúzia, quer complementar? Marlúzia, eu sei que conheceu a doutora Zilda Arnes, né? Esteve várias vezes com ela. Sim. Então, assim, quando o terreno ele é bem preparado, a semente é lançada, o fruto ele desabrocha, ele vem, né? A gente consegue colher o fruto. Então, hoje, nós já estamos colhendo o fruto dessa semente. Em nível nacional são 42 anos, não é? 42 anos. Aqui no nosso estado, aqui, 40 anos, né? Então já tem frutos maduros dessa história que começou lá no Paraná em 82, 83. Sim. E a doutora Zilda, ela foi esse exemplo, né? E que deixou marcas positivas na vida da gente, que iniciou, né? Tem 32 anos que eu iniciei na Pastoral da Criança. Então, eu tive a oportunidade de conviver com a doutora Zilda em várias assembleias, em várias visitas ao nosso estado. Ela gostava de vir aqui ao nosso estado. Eu tive de acompanhar algumas das visitas dela, né? De cobrir, de registrar. Então, assim, era uma pessoa que era acolhedora, passava aquele ar de leveza, né? E sempre defendeu muito a mulher, valorizava muito a mulher. Acho que o fato da maioria dos voluntários serem mulheres, e mulheres simples, né? Então, ela colocava a autoestima das mulheres, né? Em alta mesmo, né? E sempre valorizando e motivando-as a ocupar o seu espaço na comunidade. E com ela aprendemos que a comunidade organizadas, ela tem vez e tem voz. Por isso que a gente trabalha nas nossas formações que conhecimento ele dá poder, não poder de mando, mas poder de transformação. Então, aqui o Estado sempre foi muito privilegiado, porque recebeu a visita da doutora Zilda várias vezes. Nós já recebemos, após a gestão da doutora Zilda, veio a irmã Vera, ela também veio nos visitar, a irmã Veneranda veio nos visitar, e hoje nós temos a graça e a alegria de ter a nova coordenadora, Inês, conosco. Muito bem, meninas. A gente vai para um rápido intervalo e volta já, 2 minutinhos, e a gente volta já com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo 12 de outubro, conversando sobre Pastoral da Criança. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Hoje, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, dia das crianças. E hoje nós temos como convidadas a coordenadora nacional do Pastoral da Criança, Maria Inês Monteiro, que é lá do Amazonas, mas que está vindo lá de Curitiba, porque atualmente, devido à missão, ela mora em Curitiba, no Paraná. E também Marlúzia Maria Pessoa, nossa coordenadora estadual da Pastoral da Criança. E a gente segue aqui no programa Aprendendo com a Igreja, aprendendo mais, né, sobre a Pastoral da Criança, a história,
as ações da Pastoral da Criança. E aí eu pergunto para a Inês, como é que a Pastoral está organizada atualmente? Sei que tem coordenação estadual, tem coordenação nacional, até chegar nos líderes, né? Como é que é feita essa organização? Então a gente tem aí as coordenações estaduais, né? Tem também as coordenações de núcleo, que são ali aqueles que ajudam as coordenações estaduais. Temos as coordenações diocesanas, e para ajudar as coordenações diocesanas a gente tem as coordenações de área. E depois a gente tem as coordenações paroquiais e as coordenações de comunidade, que todas essas coordenações é para facilitar a missão do líder. Então, o nosso papel de coordenar é justamente de servir. Servir a quem? Servir aos líderes, para que a missão não seja peso, não seja fardo, né? Pesado, mas que seja leveza, seja alegria e principalmente esperança. Por isso que dá tão certo, né, o trabalho, porque tem uma organização muito bem consolidada e, assim, muito bem feita, né, desde nacional até chegar na base. Isso, e a gente acima da coordenação nacional, nós temos também o Conselho Diretor, que o nosso presidente é o Dom Severino, da Arquidiocese de Marigá. Nós temos nosso secretário, que é aqui do Rio Grande do Norte. Muito conhecido aqui dos ouvintes da Rádio Rural. Isso, Milton Dantas. Nosso querido Milton. E o nosso secretário, que é o Márcio, que é da tesoureiro, que é da Diocese de Uberaba, Minas Gerais. Então, a gente tem o Conselho Diretor e depois a gente tem aí a coordenação nacional. Então, Milton Dantas é o secretário nacional, né, do Conselho Diretor da Pastoral da Criança. Milton é quem conduz o programa Viva a Vida, que vai ao ar todos os domingos no início da manhã, aqui na Rádio Rural, há muitos anos. Ele que apresenta, inclusive já participou várias vezes aqui do programa Aprendendo com a Igreja. Mas eu, particularmente, né, Cacilda, eu também comecei na Arquidiocese de Natal pela Pastoral da Criança, né? Minha chegada à Arquidiocese foi através da Pastoral da Criança, e aí a gente começou junto o trabalho da Pastoral da Comunicação. E até hoje eu sempre tento fazer, pelo menos de ajudar a divulgar as ações da Pastoral da Criança, de colaborar nesse sentido. Eu tenho um carinho, dizendo a Marlúzia domingo, eu vi registrar, né, a celebração dos 40 anos e dizendo, eu tenho um carinho muito grande pela Pastoral da Criança, e tenho mesmo. Domingo, assim, na hora da missa, eu ouvi na homilia de Dom João e, assim, eu chegava meio que me emocionar, porque eu lembrava a trajetória, né, e a história, e a minha relação com a Pastoral da Criança. E eu comecei na Pastoral sempre ouvindo o slogan, né, o lema da Pastoral da Criança, eu vim para que todos tenham vida. E eu pergunto para vocês, é esse lema que a base para a espiritualidade da pastoral, não é isso? Isso. Então a nossa inspiração bíblica é essa, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então o nosso objetivo é que todas as crianças realmente possam ter vida digna, vida plena, né? Então toda a nossa missão, ela é, né, preparada, animada diante desse lema, onde a gente parte desse cuidado para a vida para que ela seja transformada, né? Para que ela seja plena. Vendo um pouco a realidade hoje das nossas famílias, a gente sabe que ainda não chegamos a essa dignidade, né? Que a gente sabe que só o nosso bom Deus traz a cada um de nós. E então essa é a grande causa que a gente hoje tem na missão da Pastoral da Criança, né? Porque a criança, ela precisa ser amada, precisa ser cuidada e principalmente protegida. E se a gente olhar nas nossas comunidades, como estão nossas crianças? Né? Então ainda precisa muito, muito da ação do líder, que é aquele anjo da esperança, que vai ao encontro das famílias e levar a esperança que só o nosso bom Deus traz a cada uma delas. Dom João dizia, eu entrevistando domingo, né, gravando com ele para a reportagem que a gente vai preparar ainda, e ele dizia assim, que hoje se fala muito o agente de saúde, né? O agente de saúde cumpre isso, já faz esse trabalho. Mas a diferença está, o agente de saúde não vai para evangelizar. Não, e é bem diferente do líder, né? Isso, a gente sabe que o agente de saúde, ele surge a partir do líder da Pastoral da Criança. Mas ele jamais substitui a ação do líder, porque nossa ação é de evangelização, assim como Jesus fazia.
né? Nossa escolha é por aqueles mais excluídos, por aqueles que estão à margem da sociedade, e é onde a missão da Pastoral da Criança está, onde nós vamos evangelizar para transformar vidas, né? Para tirar aquela família daquela situação muitas vezes difícil que ela está, né? Que a gente sempre fala ali um sinal de morte para o sinal de luz. Então nossa missão ela vai muito, muito além. Porque a Pastoral da Criança, o líder, ele leva amor, ele leva esperança e ele cuida como ninguém, através de simples orientações. Aí está a diferença, o diferencial. Isso, porque a gente sempre fala que a nossa ação do líder é amor, né? É por amor que ele faz. E esse amor, ele está ali cuidando, zelando pela vida daquela família. Então, se a gente olhar um pouco a nossa realidade, às vezes tem ainda muito esse questionamento. Mas a Pastoral da Criança ainda é necessária? A gente tem o agente de saúde, mas a gente sabe da importância da nossa presença na comunidade, né? Então, a Pastoral da Criança ela tem esse olhar para que a criança desenvolva bem. E a partir do cuidado dessa criança, a gente também cuida daquela família, né? Então, assim, quantas vidas já não foram transformadas? Quantas vidas já não foram salvas a partir da ação do líder, né? E aí, então, a gente olha essa realidade, a gente olha as necessidades, a gente olha hoje a realidade de como está essa criança. Hoje a gente sabe que hoje as crianças hoje estão muito à frente de telas, a gente sabe aí muitas crianças autistas, a questão da vacina, né? Que hoje a gente tem aí há muitas pessoas que dizem que a vacina não salva a vida e já passamos por tantas pandemias e que foi a vacina que salvou, né? Então, a gente vai ter esse olhar mais, o olhar o todo, né? Então, esse cuidado que é evangelização, assim como Jesus fazia, né? Jesus, ele não ia evangelizar dentro de um templo, ele ia onde estavam aqueles que mais precisavam. E lá ele cuidava, transformava, curava. E a nossa ação de liderança não é diferente, né? Porque tantas famílias salvas, eu digo sempre, Pastoral da Criança, ela inicia a transformação e mudança nas nossas vidas. Depois que estamos transformados, aí sim, nós vamos até as famílias que mais precisam. Realmente tem que ir por aí para convencer, inclusive os padres, né, dessa importância da Pastoral da Criança, do trabalho da Pastoral da Criança. Sim, a gente ainda está nessa parte de reencantar a missão da Pastoral da Criança, levar essa informação para a gente ter esse olhar diferenciado, não olhar porque a gente tem a dimensão da saúde, mas a gente sabe porque se a criança não tem saúde, ela nem desenvolve, não cresce. Então, a gente cuida daquela fase inicial, aquela fase principal da vida do ser humano, porque a gente sabe que se ele bem cuidado, ele será um adulto saudável. E a gente pensar um pouco a nossa igreja, a gente pensar o futuro do nosso país, a gente precisa cuidar hoje das nossas crianças, né? A gente sempre fala, nossas lideranças estão envelhecendo. E aí, quem vai dar continuidade a esse grande projeto? E se a gente pensa, a gente precisa cuidar das nossas crianças. Então, o que a gente pensa para o futuro, a gente precisa cuidar hoje, porque se não cuida hoje, qual será o futuro dessas crianças? Domingo eu olhava assim para o público que estava no encontrão, né, dos 40 anos, e me chamou a atenção que eu vi várias pessoas jovens, né? Então, até meninos, homens, né, jovens também ali participando, e me dá uma felicidade porque você vê, a pastoral continua viva, e inclusive aqui pelo menos a gente vê jovens, que como você disse, são o futuro, né? As lideranças estão envelhecendo, mas graças a Deus tem essa turma jovem que está começando e se encantando pela Pastoral da Criança. Isso, a gente fica muito feliz quando vê a juventude inserida ali na missão da Pastoral da Criança, porque a gente sabe que vai dar continuidade. E a gente precisa, né, do ânimo, da alegria da nossa juventude, né? Não que os que têm mais experiência não tenham, mas eu acredito que juntar, né, tanto o que já tem experiência, que é o que nos inspira a continuar na missão, junto ali aquela juventude que vai trazer aí mais ânimo aí para a missão da Pastoral da Criança. Pois é, e agora temos uma coordenadora nacional jovem.
Leiga e jovem, né? Isso. Como tivemos duas religiosas antes dela, né? E agora uma leiga e jovem à frente da Pastoral da Criança no Brasil. Por onde eu passo as pessoas sempre dizem, nossa, pensei que era uma idosa, uma gordinha, baixinha. Ela é alta. E quando a gente vê você, uma pessoa alta, jovem, né? Mas eu acredito que cada tempo, né, vem ali, vem pessoas de acordo com a necessidade, né? Uhum. Então, acredito que a gente precisa ter mais essa energia junto à missão da Pastoral da Criança, né? Porque parece que às vezes a gente sente que as pessoas acham que a Pastoral da Criança já passou. E enquanto tiver criança, a missão da Pastoral da Criança ainda é muito, muito importante, né? Por isso que a gente vem nessa luta de encantar novas pessoas e mostrar a importância desse viver em comunidade, né? Desse olhar que eu sozinho, isolado, não sou capaz, mas quando eu estou junto à comunidade, eu alcanço a transformação e a mudança. Hoje, os jovens olham a comunidade toda mais ou menos estruturada, tem uma UBS, tem um posto de saúde, tem uma creche, tem uma escola, mas foram as pessoas, né, que lutaram para que tivesse. Então, assim, as pessoas que mais idade, que tiveram essa luta, a Pastoral da Criança sempre levantou essa bandeira, sempre foi em busca de mudança e transformação na comunidade. E hoje a gente vê um mundo mais individualista, né? Então, hoje a tecnologia trouxe muito isso, esse individualismo. E as pessoas esquecem do bem comum entre todos. E às vezes eu estou mais para lutar pelo eu, do que pela comunidade. E lembrar que para eu estar bem, é preciso que a minha comunidade esteja bem. E além da responsabilidade que a gente tem com a infância, porque a criança, ela não é responsabilidade só do pai e da mãe, ela é responsabilidade da comunidade, do município, do estado, do poder público e da igreja. Então, todos nós somos responsáveis pelo cuidado da criança. E muitas vezes a gente quer viver ali o nosso mundinho e achar que está tudo bem. Muito bem. Então, que quem estiver ouvindo a gente agora possa se encantar, né, também pela Pastoral da Criança. Você que está na comunidade, você que frequenta aí a paróquia, procure saber, existe Pastoral da Criança atuando aí em sua paróquia? Se não, que tal você conversar com o padre, dizer, padre, como é que a gente faz para organizar a Pastoral da Criança ou reorganizar a Pastoral da Criança aqui em nossa comunidade, né? Você vai fazer um bem muito grande, tá? Para as crianças e para as famílias também. Com a gente vai para mais um rápido intervalo e volta já com o último bloco do programa Aprendendo com a Igreja. Rapidinho. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta agora com o último bloco do programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo 12 de outubro. E hoje o nosso papo aqui é sobre a Pastoral da Criança, que está completando 40 anos de história na Arquidiocese de Natal. Hoje temos a alegria de ter aqui conosco a coordenadora nacional, Maria Inês Monteiro, que está vindo lá de Curitiba, no Paraná. Ela veio para comemoração dos 40 anos da Pastoral da Criança na Arquidiocese, que foi domingo passado. E também Marlúzia Pessoa, nossa coordenadora estadual da Pastoral da Criança. Já falamos de testemunhos aqui delas, né, da história da pastoral. E vamos agora já no último bloco, falando também mais das ações. Quando a pastoral, você já falou um pouco, Inês, lá no início, né, no primeiro bloco, eu acho, já falou um pouco lá da origem da Pastoral da Criança, que ela começou naquele tempo que havia um grande número o alto índice de mortalidade infantil no Brasil, e a desnutrição era uma dessas causas, né, uma das principais causas. Tanto é que a doutora Zilda divulgava tanto o soro caseiro, né? Eu lembro ainda da tempo da colherzinha, né? Que vinha com as duas medidas, ainda existe, né, Marlúzia? A medida lá para fazer o soro caseiro, a medidinha maior para a água, para o açúcar, né? A medidinha menor para o sal, um copo de água, e aquilo salvou vidas e ainda salva vidas. E hoje, né, quais são as principais ações da Pastoral da Criança? Graças a Deus a gente já não tem mais tanto esses casos de desnutrição, como era há 40 anos,
Mas quais são as principais ações da Pastoral da Criança hoje? A nossa metodologia ela ainda continua a mesma, onde a gente realiza visita domiciliar, onde a gente orienta a família, celebração da vida, onde a gente celebra a vida da criança, e depois a gente tem a reunião para reflexão e avaliação, que é esse nosso momento enquanto líder, né? Refletir um pouco das nossas ações. Mas antes a gente tinha a questão da desnutrição e hoje a gente trabalha sobrepeso e obeso, né? Então a gente tem ali o acompanhamento nutricional. Então a cada 3 meses a gente pesa e mede as crianças e dá o índice de massa corporal para saber como está o desenvolvimento dela. Porque... E o que causa essa obesidade hoje nas crianças? A gente sabe que é a má alimentação, né? Então a gente hoje vê que a alimentação é muito pobre em nutrientes, então hoje estamos aí pela parte da facilidade, então que é mais fácil. Os biscoitos recheados. Isso, que é mais fácil, é a salsicha, é o miojo, é a bolacha recheada. Então tudo isso que é mais fácil acaba que as crianças acabam comendo mais. E a gente sabe o quanto é ruim para aquela criança esse tipo de alimento. Então, muito industrializado, muita química a gente sabe que tem nesses alimentos. E a criança hoje vive mais em um quarto, numa tela, numa televisão, e não faz nenhuma atividade física, não corre, não brinca, o que é normal de uma criança, né? Porque criança precisa ser criança. Criança aprende brincando, né? Ela tem uma necessidade do brincar. E hoje a gente vê que esses estímulos não acontecem. Então, criança, além de se alimentar mal, de ter aí os sanduíches também da vida, né? Refrigerante, que tem muito açúcar. Então, tudo isso tem um impacto muito negativo na saúde da criança. Então, hoje a gente tem esse olhar, porque a Pastoral da Criança, ela só pesava. Mas a gente sabe que só pesar não vai estar dando ali realmente como está o desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa pesar e medir, que é justamente para a gente ver esse desenvolvimento dela. Então, a Pastoral da Criança hoje tem essa realidade, mas nas nossas visitas a gente também tem esse olhar de observar como está o contexto familiar, né? A gente continua trabalhando a paz na família. Inclusive teve uma campanha, lembro aqui, né, Marlúcia, da Arquidiocese, a paz começa em casa, né? Tinha até um folhetozinho assim, até hoje a gente continua. Que foi uma campanha bem forte aqui. Isso, a gente ainda continua com essa campanha. Nós temos a campanha de dormir de barriga para cima, né? Que a gente evita a morte súbita. A gente tem a primeira dose do antibiótico para que ela aconteça ali onde a criança é consultada, para evitar que essa criança piore e venha a ser hospitalizada. Então, tudo isso a gente ainda tem essas campanhas e a gente continua, né? Com esse olhar diante dessa vida. E também hoje a gente tem materiais novos em relação ao autismo, assim como também a gente trouxe agora em relação às telas, porque criança ela precisa desenvolver bem, ela precisa ser estimulada, e a gente sabe que o uso de telas até 2 anos é para ser 0. Então a gente hoje está acelerando muito as nossas crianças, porque as crianças em frente às telas pequenas, ela não entende, porque é muito estímulo para ela. E acaba que a gente acelera as nossas crianças. E aí criança ela tem a sua fase para viver. E acaba que a gente tira, né, essa fase, porque como a gente não estimula, a gente não busca esse desenvolvimento da criança, isso tem um impacto negativo. Tanto se nós formos observar hoje, as nossas crianças estão demorando para andar e demorando para falar. Eu fico observando os desenhos animados de hoje em dia, né? Tem umas cores muito fortes, diferentes dos desenhos de 15, 20 anos atrás. Assim, é muito vermelho, muito azul, que aquilo deve, eu imagino, não sei, mas eu imagino que aquilo é muito estrategicamente para aprender a deixar a criança meio que hipnotizada. Porque até então eu via um vídeo outro dia de uma psicóloga que ela colocava a criança de frente de uma tela com esse tanto de informação e cores. E aí você diz assim, nossa, eu dou uma tela para a criança, ela fica bem quietinha. Ela está quieta por quê? Porque aquilo ali é muita informação e o cérebro dela não consegue. Então, ela fica tentando entender. E isso faz mal para o desenvolvimento dela, né? Tem impacto ali realmente negativo. Então, por isso que até 2 anos, vamos deixar a criança ser criança. Vamos deixar ela viver cada fase da vida dela. Não vamos pular fases, porque quando a gente pula, a gente sabe que
tem impacto, né? Então, criança, ela precisa mais de carinho, ela precisa mais de atenção. Precisa brincar. Ela precisa de amor e ela precisa desse brincar muitas vezes com alguém da família, né? Então, por isso que a família tem que tirar um tempo para a criança, tem que mostrar ali que ele está junto, né? Até para essa formação dessa personalidade e a criança ser uma criança mais segura. E já que a gente está falando em tecnologias, né, em telas, o que é que as novas tecnologias têm contribuído para o trabalho da Pastoral da Criança? Hoje a gente tem o aplicativo da Pastoral da Criança, né, onde tem todos os nossos materiais, onde a gente tem ali todo... Qualquer pessoa pode baixar? Pode, qualquer pessoa pode baixar. Você pode baixar quando você vai colocar, se você não lida e coloca de uma forma particular, baixa esse aplicativo lá. Como é que é o nome do aplicativo? Pastoral da Criança Mais Gestante. E aí é só no Play Store, ou então, né, quem tem iPhone hoje a gente já tem também no iPhone. É só baixar e aproveitar. Lá nós temos todos os nossos materiais, todas os nossos manuais, tanto do líder, como a gente tem de brinquedos e brincadeiras, a gente tem de alimentação saudável. Então, a gente também tem do autismo e autismo. Então, tudo isso, essas informações a gente tem lá no nosso aplicativo, né? Então, a gente sabe que a tecnologia, ela tem seu lado positivo, mas em excesso que faz mal. E a gente usa justamente para facilitar a missão do líder, porque quando ele visita, ali ele tem vídeos, ele tem mais informações, que tem um saiba mais para passar para a família. Quando ele termina de fazer a visita, ele sincroniza as informações, já vai estar lá no sistema de formação, porque antes a gente tinha que ir com caderno na família, preenchia tudo, voltava, preenchia as FABs, mandava pelo correio, demorava para chegar lá, muitas vezes ia com erro e devolvia. Então, hoje no aplicativo a gente não tem isso. Além de facilitar, a gente ainda traz mais informação que é para o líder levar até as famílias acompanhadas. Como é que as pessoas, quem está ouvindo a gente agora, se sentiu tocado por esse programa, né, pela conversa de Marlúzia, de Maria Inês? Como é que as pessoas podem colaborar ou se tornar mesmo líderes da Pastoral da Criança? Boa pergunta e bom incentivo, viu, Cacilda? Então, assim, a messe é grande e os operários são poucos, né? Então, nós precisamos de vocês para poder aumentar o acompanhamento de crianças e gestantes também. É muito importante que a criança ela já nasça na Pastoral da Criança, né? Dentro da Pastoral da Criança. E como é que isso acontece? Se eu começo a ser acompanhada ainda na gestação, né? Então, a Pastoral acompanha crianças de 0 a 6 anos e a gestante. Então, você que tem aí o coração generoso, grandioso, venha fazer parte da família da Pastoral da Criança. Vá na sua paróquia, vem aqui na coordenação arquidiocesana, aqui na Catedral Metropolitana. Mas o caminho é procurar o padre na paróquia e mostrar o seu interesse e o seu desejo de colaborar para que todas as crianças tenham vida e vida em abundância. Então, líder, você é importante. Você é a espinha dorsal da Pastoral da Criança. Dedica tempo importante de suas vidas colocando a serviço do reino de Deus. E precisamos aumentar esta família de líderes para que o nosso estado, a nossa diocese, possa colaborar para o processo de desenvolvimento integral de nossas crianças. Nós precisamos de vocês. Marlúzia, já que você também está com a palavra, né? Teria algum testemunho, alguma história assim que marcou a sua e que marca, né, a sua caminhada na Pastoral da Criança, algo que você presenciou, né, ao longo desses 30 e tantos anos de pastoral? Assim, algo que mudou a vida de alguém? Ontem nós visitamos o município de João Câmara e fizeram essa mesma pergunta. Interessante. E aí aqui eu vou repetir a minha resposta. Porque a pergunta em João Câmara foi, nesses 40 anos, algo que lhe marcou, né?
E aí eu colocava que um dia conversando com um coordenador de paróquia, um senhor mais velho do que eu, mas ele vivia assim, tinha muita crise de ansiedade. E um dia ele chegou para mim e disse que a pastoral fazia um bem enorme na vida dele. E que eu fazia um bem enorme. Você usou esse termo. Marlúzia, você é o meu remédio. Pela forma que acolhe, pela forma de não fazer julgamento, de aceitar como a gente chega na pastoral da criança. Então, a ação da pastoral da criança, a forma como vocês desempenham, faz a pastoral da criança, salvou a minha vida. Então, eu digo que a pastoral da criança, ela não cuida só dessa faixa etária, porque todas as informações e formação que é repassada para essas famílias, ela chega a todos os membros da família. A criança é o meio de se chegar à família, né? Então, tudo quem recebe o benefício é a família toda. E eu sempre costumo dizer que quem é mais agraciada somos nós, líderes, porque a gente recebe carinho, apoio, a gente ajuda e é ajudado. Então, a pastoral da criança faz um bem enorme e salva vidas também de pessoas adultas. Com certeza. Bom, já para finalizar, né, nós já chegamos ao final mesmo do programa Aprendendo com a Igreja. Queria só que a coordenadora nacional, Inês Monteiro, deixasse aí uma mensagem para coordenadores, líderes da Pastoral da Criança e para quem está ouvindo a gente, né? Nesse contexto de celebração ainda dos 40 anos da Pastoral aqui na nossa arquidiocese. Só tenho a dizer gratidão a todas as nossas lideranças pela bela missão que realizam, por toda a dedicação, por todo o carinho e por todo o amor. Saiba que estamos juntos nessa grande missão de salvar vidas. Então, assim, que possamos sempre continuar animados, né, felizes e principalmente esperançosos em que um dia realmente todas as crianças possam ter vida digna, ter vida plena. Então, eu saio com um sentimento de amor, gratidão e esperança. Ok, muito obrigada, Inês, por ter estado com a gente nessa manhã de domingo aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Muito obrigada, Marlúzia, também, por ter estado com a gente. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, né? Que continue vivo e dando bons frutos para a nossa igreja, para o nosso país. A gente que agradece o convite, né, por estarmos aqui falando um pouco da missão da Pastoral da Criança, essa missão que é tão grandiosa, né, como eu falei no início, cheio de desafios, mas tem muitas graças, né? Então a gente sabe que o líder da Pastoral da Criança é o nosso anjo, sem ele não existe missão da Pastoral da Criança. Então, todo o nosso carinho, toda a nossa dedicação e todo o nosso amor enquanto coordenação nacional. E um forte abraço a todos e a gente chama, né, quem está aí nos ouvindo para vir fazer parte dessa grande família. Tenho certeza que você não vai se arrepender, porque eu sempre digo, quem entra na família Pastoral da Criança é muito feliz. E que a nossa Mãe Maria, que a gente considera a nossa primeira líder, né? Hoje a gente celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, ela continua intercedendo junto ao Deus Pai por cada um de nós, pela vida dos líderes, pela vida das famílias, né? Onde possa ter mais amor, ter mais paz, né? Então, assim, só gratidão mesmo e um forte abraço aí a todas as nossas lideranças. Um abraço, Inês, um abraço, Marlúzia, e um abraço para você que acompanhou a gente desde as 10 horas, hoje aprendendo mais sobre a Pastoral da Criança. Obrigada pela audiência. Continue na sintonia da Rádio Rural de Natal, porque vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem.